Shiki, o Leão Dourado, é o rei do submundo em Elbaf. E em conjunto com o príncipe amaldiçoado Loki, eles poderiam ter conquistado todo o reino dos gigantes e quem sabe, o mundo. Infelizmente para eles, aparentemente um ruivinho apareceu e frustrou todos os planos da dupla. Só que agora, no momento em que o jovem Monkey D. Luffy chega à ilha, uma nova oportunidade surge e isso talvez fará com que esse loirinho, esse loirinho finalmente saia da toca. Para entendermos toda a conexão por trás dessa teoria, precisamos voltar um pouco no passado. Mais especificamente, lá para 2009, quando um filme chamado Strong World foi lançado. Strong World foi o 10º filme da franquia, porém com um diferencial. Ele foi o primeiro a ser escrito pelo Oda pessoalmente. O que é engraçado porque normalmente Oda só providencia um esboço dos personagens que irão aparecer e no fim aprova o que as outras pessoas fazem. Contudo, dessa vez podemos literalmente dizer que ele pegou no grosso e no pesado. Diante desse trabalho todo, tivemos então a presença do Shiki como antagonista principal. Diferente de outros personagens que exerceram a mesma função em outros filmes, o Leão Dourado é o que tem maior peso e importância na história canônica. Primeiro porque ele é um ex-membro oficial do bando pirata mais aterrorizante que já existiu, vulgo Piratas Rocks. E para aqueles que ainda tinham dúvidas sobre isso ser verdade ou não, é só dar uma checada nessa página aqui no capítulo 1096 durante o flashback do Kuma. Todos os membros do bando, menos o capitão, estão presentes e voa lá, loirinho manhoso da época está no meio. Tá, mas como Shiki estaria em Elbaf, existe algum indício que torna isso possível? Com certeza temos vários, e à medida que nos adentramos mais profundamente no reino dos gigantes, mais claro fica de enxergarmos. Primeiro, preciso chamar a atenção para o fim do arco de Egghead, mais especificamente no capítulo 1124. Na última página nos é mostrado o bando do Chapéu de Palha celebrando, enquanto ao longe, sentado em uma colina e bebendo uma cana, temos uma figura misteriosa dizendo: então venha. Prestem bem atenção nessa silhueta e agora vamos voltar lá pro capítulo 631, onde na capa vemos Crocus bebendo com uma pessoa misteriosa usando o mesmo chapéu. Pelo corte de cabelo e vendo quão à vontade os dois estão, dá pra gente interpretar que são conhecidos. Baseado no design, desde a época que isso foi lançado, as pessoas já teorizavam que poderia ser o Leão Dourado. Assumindo que isso seja verdade, então temos o nosso primeiro indício que talvez esse personagem tão poderoso esteja em Elbaf. Agora, em termos de capacidade, temos que mencionar 3 coisas que fariam o Shiki ser um dos antigos Yonkous e quem sabe até mesmo ter feito aliança com Loki para tornar o submundo de Elbaf seu território, fazendo assim com que o próprio príncipe amaldiçoado ganhasse uma recompensa especial do governo. Primeiro ponto, sua fruta é um grande problema e foi canonizada sem querer. O próprio Oda disse pra gente durante o SBS do volume 109 que foi um erro o Shiki possuir uma fruta capaz de voar livremente. E isso só aconteceu por conta do filme Strong World. Em posse da Fua no Mi, Shiki pode ter fugido para qualquer lugar do mundo após ter fugido de Impel Down. Se confirmado que ele tem laços com Elbaf, fica fácil de deduzir que muito possivelmente ele retornou para lá. Principalmente pro submundo, onde o Loki está selado, que é um local que ninguém faz nem ideia que existe. Segundo ponto, as datas coincidem com tudo que rolou. Shiki lutou contra Garp e Sengoku, mas foi derrotado e mandado para Impel Down. 20 anos atrás ele fugiu e foi visto conversando com o Dr. Índigo sobre um plano que duraria mais 20 anos para ser concluído. Esses 20 anos acabam agora e casa perfeitamente com a chegada do Chapéu de Palha no seu território. Ou seja, ter o Leão Dourado em cima de uma pedra em Elbaf só contribui para tudo isso, principalmente pro nosso terceiro e último ponto. Só que antes de a gente entrar nele, eu peço para você que chegou até aqui, se inscreve aí e deixa o like, assim você me apoia e continua recebendo conteúdos incríveis de One Piece. Voltando agora, uma das primeiras coisas que o Loki fala ao se apresentar é que ele é o Deus do Sol, aquele que trará a destruição do mundo. Paralela a essa afirmação, em sua conversa com o cientista da sua tripulação, Shiki diz que seu plano de 20 anos funcionaria como uma declaração de guerra e que isso faria um inferno na Terra. Como dizia um grande filósofo, meu pai, para um bom entendedor, meia palavra basta. De um lado, um gigante dizendo que vai destruir o mundo. Do outro, um ex-membro dos Piratas Rocks dizendo que vai acabar com tudo. Se você ainda não fez conexões necessárias para poder entender essa teoria, calma que esse último ponto com certeza fará você compreender. Estou falando das criaturas apresentadas durante o capítulo 1131. Todos esses animais foram mostrados durante o filme Strong World. Oda não usaria o mesmo modelo e design por nada, afinal, Oda gênio. Até porque, como parte do plano do Shiki, ele pretendia utilizar vários animais mutantes e libertá-los, gerando medo e desconfiança. Obviamente, para um plano desse surtir efeito, é necessário que o governo e a marinha estejam completamente ocupados com outras questões. Em outras palavras, o timing precisa ser perfeito. E agora eu pergunto para vocês: qual o melhor momento, se não agora?
Após a mensagem do Dr. Vegapunk, as pessoas ao redor do mundo estão inseguras com o possível dilúvio. O exército revolucionário está ganhando mais força a cada dia que passa, fazendo com que os Cavaleiros Sagrados fossem designados para lidar com eles. Depois, em Egghead, um dos 5 anciões foi literalmente morto e descartado por Imu e substituído pelo Garlic, que tem tudo pra ser o pai do Shanks. O caos já tomou forma, só tá esperando alguém atirar a última pedra. Agora que eu acabei de falar do Ruivo, ele também é uma peça fundamental pra tudo que vai acontecer a partir de agora. Inclusive, pausa um pouquinho no Chique porque a gente precisa entender como o Shanks se encaixa no meio disso tudo. Por anos, Shanks tem tido um único objetivo: deceptar o Barba Negra e meter o cacete nele, impedindo que Tite consiga concluir o tal plano genial que ele tem bolado pelas últimas décadas. Contudo, ele também tem outras responsabilidades que o acompanham desde que se tornou o Senhor da Terra dos Gigantes. Vamos ignorar essas responsabilidades e focar na pergunta que realmente importa: como é que o Shanks conquistou esse território? Bom, podemos afirmar que se tornar alguém famoso e conhecido em Elbaf ao ponto de fazer com que guerreiros orgulhosos como Dory e Brock se curvem é uma conquista e tanto. Porém, a existência de alguém como Loki, uma aberração até mesmo entre o seu povo, fez com que a balança de poder fosse quebrada. Agora aqui entraria a teoria de que, ao ter vencido Loki e permitido que ele fosse selado, Shanks ganhou o respeito dos gigantes e direito de se chamar Senhor da Guerra. Alguém assim também estaria apto de ganhar o título de Yonkou, correto? Sim, principalmente se ele tivesse conhecimento sobre um certo pirata que causaria um grande problema no futuro. Pirata esse que Shanks teve que falar diretamente com os Goroseis e que por anos as pessoas achavam ser o Tite e recentemente tem gente achando que é o Loki. Mas e se na verdade esse pirata for o Chique? Elbaf é dividida igual a árvore sagrada de Yggdrasil. A parte que o Ruivo controla, com certeza não é o submundo, local esse que os animais do filme Strong World apareceram. Ou seja, o plano do Chique já estava perto de ser completo naquele momento. Só que ter que lidar com o Barba Negra e o Leão Dourado é algo que nem mesmo o Shanks poderia pensar em fazer. Por isso, ele resolveu usar o governo. Você ainda não entendeu o tamanho do que está sendo construído aqui? Então toma essa. Ao sair de Wano, Kid e Killer mencionaram um tal Homem com Cicatriz de Queimadura, o personagem que carrega o último Road Poneglyph que falta pro Chapéu de Palha. Após falarem isso, aonde que Kid e Killer foram bater? Em Elbaf. Por mais burro e orgulhoso que o Stacy fosse, ele jamais iria bater de frente contra o bando de um Yonkou sozinho, principalmente o bando do Ruivo, que só o Beckman foi suficiente para cortar o braço dele fora. Isso significa que, assim como o LoL não fazia ideia que Tite estaria na Ilha Winner, Kid não sabia que Shanks estaria em Elbaf. Também temos que lembrar que Kid tinha muito contato com o submundo, e graças a esse conhecimento, ele foi atrás do Rei do Submundo, que pode acabar por ser o Homem com Cicatriz de Queimadura. Sim, o que eu estou tentando dizer é que tudo que nós teorizamos nos últimos anos pode estar errado, e Oda sempre teve planos para trazer o Chique de volta. Porque agora é exatamente o momento que se passaram os 20 anos do plano do Leão Dourado, e também temos a questão de que todo mundo precisa da última pedra para chegar ao One Piece. Se Chique for realmente o Homem com Cicatriz de Queimadura e se tornar um vilão de arco junto do Loki, estamos falando aqui de uma Masterpiece. Outra relação que o Oda nos traz é: em Whole Cake Island nós tivemos Big Mom, que tinha conexão com Rocks. Em um ano, Kaido e Big Mom, os dois faziam parte do bando dos Back. Em Egghead, aprendemos muito sobre esse bando com Stussy e através do flashback do Kuma. Elbaf provavelmente seguirá a mesma lógica. Todos os últimos arcos tivemos algum membro antigo dos Piratas Rocks como vilões ou informação sobre eles. Já que muitos teorizam que a história envolvendo Zebek chegará ao clímax com Tite sendo o centro de tudo, não seria perfeito ter como ponto de conexão outro membro dos Piratas Rocks? Alguém que realmente viveu ao lado da lenda? Chique é esse cara, pois ele estava lá desde o início, e muitos afirmam que ele era o terceiro mais forte do bando, perdendo só pro próprio Rocks e pro Barba Branca. E finalmente, tem uma coisa que vocês devem se lembrar lá de Strong World. Existiam muitas ilhas próximas umas das outras por causa do poder do Chique. Acho que em Elbaf teremos muitas ilhas pequenas na árvore, semelhante ao principal esconderijo do Leão Dourado no filme. A história lá também começou com a Nami sendo capturada, e algo parecido aconteceu aqui. Também para Chique, com a sua fruta, não deve ser um problema influenciar o mar e afundar navios, como o próprio Lafitte afirma. E por último, também é interessante a maneira que Luffy derrotou o Chique no filme: Gomu Gomu no Giant Thor Axe. Só o nome Thor aqui já deve estar ligando um sinal na sua cabeça. Mitologia nórdica, ou seja, exatamente o que estamos vivendo agora. Se isso tudo se concretizar e se o Oda fizer acabar novamente de tal forma que o Luffy derrote Chique, assim poderemos ter o então último Road Poneglyph. Seria completamente insano. E você, o que acha? Comenta aqui, porque eu particularmente acho os detalhes dessa teoria pontos fortes demais para serem ignorados. E claro, seria maravilhoso termos Chique como vilão junto de Loki aqui em Elbaf. Assim como seria maravilhoso ter a sua inscrição e o seu like. Foi um prazer e nos vemos novamente no próximo vídeo.